Catarina. Esse é um dos temas do comentário político de Altair Magain, que já está aqui com a gente. Você sabe, toda segunda, quarta e sexta tem comentário político aqui no nosso SC no ar. Mas antes de falar do IPVA, que está dando muito o que falar, vamos falar da reação do governo do Estado, aquele manifesto que foi lançado pelas autoridades lá do oeste do nosso Estado. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Madu. Bom dia a você que acorda cedo e nos prestigia com a sua audiência. Nós falamos, que procuramos deputados, executivo, legislativo, enfim, e na sexta-feira foi aquele silêncio, Mas o governo do estado acabou se manifestando, elencando aí uma série de ações, de realizações para o oeste de Santa Catarina. Depois da fortíssima carta do oeste, com pesadas críticas, aquela falta de atenção compatível à participação regional oeste no desenvolvimento estadual, o governo se manifestou e a própria resposta do governo confirma, usando palavras do próprio manifesto. Usou aquela expressão, entre aspas, um território de segundo plano, segunda categoria, e o governo falou em território, ações em segundo plano. E nós falamos aqui também sobre as reclamações do Oeste que acabaram ecoando por outras partes do estado, justamente sobre a falta do planejamento, sobre a falta de investimentos. O governador Moisés fez aí um balanço de ações, citou uma série de investimentos, algo em torno de 2 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos nos últimos 3 anos, falou sobre infraestrutura, saneamento, questão hídrica, energia elétrica, saúde, educação. Comentou também, aspas, nenhuma região será esquecida, fecha aspas. Mas o que a gente vê na prática é que o Oeste, principalmente, se manifestou reclamando sobre essa falta, Essas questões do estímulo ao desenvolvimento regional, nós temos que levar em conta o seguinte, o Oeste, a região também Sul e a região da Serra, há muitos anos reclamam que são preteridas, E por outro lado, o Norte, o Vale do Itajaí, a própria Grande Florianópolis, são motores importantes também e ajudam a alavancar o desenvolvimento de Santa Catarina. Por que eu estou dizendo isso? Porque cabe ao governo do estado equilibrar essa balança. Precisa, agora o Oeste lançou a sua carta, Agora não pode correr e aportar tudo no Oeste, tem que valorizar as outras regiões também. E, em segundo lugar, o governo do estado ele precisa ser protagonista, levar os recursos, mas também ser um animador de desenvolvimento. E aí nós temos um ponto muito específico, que é fazer chegar ao governo federal essa cobrança para que cumpra com as suas responsabilidades, com essas pautas fundamentais de Santa Catarina. Aquela velha questão, a gente paga muito imposto, recebe pouco em troca. Então, todas essas questões também passam pelo governo do estado, mas que bom que acabou se manifestando, respondendo, não ficou no ar a reclamação do Oeste e que possa também ir avançando esse equilíbrio de desenvolvimento para todas as regiões de Santa Catarina. Com certeza, importantíssimo isso. E vamos falar então do IPVA, vamos falar dessa polêmica envolvendo essa cobrança desse imposto? Sabes que hoje de manhã, inclusive, eu estava dando mais uma olhada nas mensagens que a gente recebe dos telespectadores e um cidadão mandou uma mensagem o seguinte, propondo uma CPI da tabela FIPE. E aí eu fui atrás, levando um pouquinho dessa nossa conversa da política também para a economia, sobre essa guerra de narrativas do valor do imposto sobre a propriedade dos veículos automotores, o IPVA, aqui em Santa Catarina, tem muito forte essa questão, como pano de fundo, o preço dos carros, A gente percebe realmente, quem está procurando carro, quem acompanha aí as propagandas, que o preço aumentou e aumentou muito. E aí, buscando alguns dados de consultorias especializadas, só para você ter uma ideia, nos últimos 4 anos, há 4 anos, eram necessários 28 salários mínimos para comprar um carro. Carro popular. Um carro popular, ali na faixa, o carro mais barato, E hoje, o carro mais barato é necessário 40 salários mínimos, ou seja, passou de 28 para 40. De popular não tem nada. De popular não tem nada. A inflação, por exemplo, subiu 27% em 4 anos. E o carro mais barato no mercado aumentou 83%. Hoje custa R$ 48 mil
é R$ 48.800, que é o Renault Kwid. Então, se comparar aí também uma outra informação, comparar com os Estados Unidos, por exemplo. O norte-americano, comparando com o salário mínimo, o brasileiro precisa 3 vezes mais para comprar um carro, comparando aí o salário mínimo. E isso, obviamente, se reflete nos carros usados, né? Populares aumentaram muito, não tem mais nas concessionárias, e aí houve a disparada também do carro zero. O consumidor precisou rever o padrão de exigência. Por exemplo, a pessoa queria comprar um carro com 2 anos de uso. Lá em 2018, precisava de R$55 mil, mais ou menos. Hoje, um carro nessa faixa, ele tem 5 anos de uso. Para comprar um carro com 2 anos de uso, precisaria de mais ou menos R$80 mil. Ou seja, não está fácil para ninguém. Por isso que a gente tem que priorizar o transporte coletivo, por isso que a gente tem que pedir melhorias para o transporte coletivo. Deixar o carro em casa não é mau negócio, economiza gasolina, né? Melhora o trânsito, inibe a poluição. Bom, eu não tenho carro, então né? Isso tudo passa bem longe da minha vida. Inclusive, assim, fomentar outros modais de transporte, né? Por exemplo, o ferroviário, o VLT. Tá mais do que na hora de Santa Catarina investir nesse tipo de alternativa. Florianópolis, para quem quer ir para o norte da ilha, para quem quer ir para o sul, para quem quer atravessar para o continente, quem quer vir para a ilha, no litoral, marítimo, né? O transporte marítimo. Então, todas essas alternativas, elas vão minimizando, né, essa questão do carro individual, que está tão difícil, acaba sendo um sonho distante agora para a maioria das pessoas. Muito bem, Altair, você volta na quarta? Quarta-feira estamos de volta. Então, uma ótima semana para você. Quarta-feira a gente espera. É a última semana antes do recesso da volta da Assembleia, então o mundo político vai voltando a se movimentar ao longo dessa semana. Muito bem, então acompanhe todos esses bastidores e traga para a gente. Obrigada, viu? Ótimo dia para você. Obrigado, bom dia, uma boa semana a todos. Até quarta-feira.